Graça e paz, amada igreja do Senhor, meus queridos irmãos. Eu queria trazer uma meditação da Santa Palavra de Deus sobre o seguinte assunto, o seguinte tema: o pai do filho pródigo. Está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo do 11 ao 32. Vou compartilhar com vocês algumas qualidades desse pai e que nós podemos então aplicar nas nossas vidas como pai nesse dia tão oportuno, nesse dia tão maravilhoso em que todo o Brasil comemora o Dia dos Pais. Portanto, eu queria deixar aqui esta reflexão para você que é pai, para mim que sou pai, para que possamos aprender com esta parábola de Jesus, registrado pelo evangelista, pelo médico, pelo historiador Lucas, quando ele faz menção dessa parábola. Então Jesus nos traz algumas qualidades importantes acerca desse pai. Por mais que a parábola nos apresente a figura desse pai como uma figura de Deus, mas também podemos aplicar para nós como pais biológicos aqui na terra algumas qualidades importantes. Portanto, eu não vou ler o texto inteiro para que esse áudio não fique extenso, mas eu vou te dando os versículos e você vai conferindo comigo aí na tua casa e você vai compartilhando esse vídeo para que a palavra de Deus chegue aos corações de muitas pessoas. Primeira qualidade que eu encontro na vida desse pai, diz que os filhos, no versículo de número, no versículo, logo no começo do versículo, capítulo 15 de Lucas, no versículo de número 11, é interessante nós entendermos aqui que diz que um certo homem tinha 2 filhos, E isso é importante porque os filhos, eles são partes da realização do sonho de qualquer homem, Quando você é jovem, quando você é novo, você sonha em casar, você sonha em ter filhos, Qual é o homem que não sonha ter filho? Dificilmente, é muito difícil você hoje encontrar um jovem que queira ter família. Por quê? Porque a geração de hoje, infelizmente, ela tem outros princípios, Ela é influenciada por tudo que está acontecendo no meio, na sociedade, e faz com que o jovem não tenha perspectiva de ter uma família. Mas normalmente o jovem que tem família ou que cresce na família, ele deseja ter uma família, ele deseja casar, ele deseja ter filhos. Por quê? Porque ter filhos é a realização, do sonho de qualquer homem, de qualquer cidadão. E o homem, ele só é completo quando ele casa e quando ele gera filhos. Isso é importante a gente entender isso, Então esse pai, ele era realizado. Por quê? Porque ele tinha 2 filhos, Ele podia ter um filho, ele já era uma realização. Imagine ter 2 filhos. Agora vocês imaginem um casal que tem vários filhos, porque a concepção no tempo de Jesus, os hebreus, os judeus, os israelitas, eles gostavam de gerar filhos. Por quê? Porque a família que tinha muitos filhos era considerada uma família próspera, uma família abençoada. É claro que hoje em dia nós não queremos ter mais do que um filho ou 2 filhos por causa da despesa, das dificuldades, A gente começa a pensar logo de como nós vamos cuidar desses filhos. Evidentemente que existe uma questão de prudência, uma questão financeira, de como cuidar desses filhos, mas a concepção que o israelita tinha de uma família abençoada era uma família próspera. Uma família próspera era uma família que tinha vários filhos, não apenas um, não apenas 2, mas vários filhos. Mas é importante a gente entender isso, que todo homem, no fundo, lá no íntimo dele, ele deseja ter uma família, ele deseja ter filhos. E esse pai, esse homem, ele era realizado, pois ele tinha filhos. Amém? Você que está aí, que é jovem, que vai me ouvir, meu irmão, Deus tem uma família para ti. Você que tem sonho de casar, de ter filhos, amém. Continue orando para que Deus te dê uma esposa prudente, para que Deus te dê uma esposa, uma mulher de Deus, e juntos vocês possam gerar filhos, e esses filhos possam ser bênção para a glória de Deus. A segunda coisa que eu encontro é no versículo de número 12, que diz o seguinte, que esses 2 filhos, um deles chega e pede a fazenda, pede a herança. É interessante porque esse pai
ele se preparou, esse pai ele construiu alguma coisa para poder deixar para os seus filhos. Esse pai lutou, esse pai trabalhou para poder dar uma vida digna para os seus filhos. Isso é importante, né? Esse pai era um provedor do lar, né? O texto diz que o filho ele pediu a herança que o seu pai o havia conquistado com muito esforço, né? E a fazenda, né, era uma estabilidade financeira ali. Eles viviam dignamente. Eu tenho certeza que esses filhos tinham uma melhor roupa. Esses filhos tinham, se na época existisse escola, eles estudariam na melhor escola. Por quê? Porque esse pai teve o cuidado de administrar bem o seu dinheiro, de maneira a dar uma vida digna para os seus filhos, né? Até uma herança já havia sido guardada para os seus filhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente não... O que é que nós estamos preparando para os nossos filhos? Qual é a herança que nós estamos deixando para os nossos filhos, né? Será que nós estamos nos preparando ou preparando alguma coisa para os nossos filhos, para não deixar os nossos filhos, por exemplo, como aquela viúva lá do Antigo Testamento, né? Que o pai morre, deixa um monte de dívida para a mulher e agora o cobrador vem e quer levar os filhos. Você já leu essa passagem, né? Então é interessante a gente entender isso, que nós como pai, a gente precisa administrar os nossos bens, aquilo que Deus tem nos dado, para a gente poder dar uma vida estável, né? Que a gente possa dar uma vida boa para os nossos filhos e prepará-los para o futuro, não apenas para o presente, mas para um futuro, que certamente o Senhor irá nos preparar para isso. Mas é interessante a gente ter esse entendimento, que eu preciso me preparar hoje, preciso construir algum patrimônio. Não que o meu coração vai estar nisso, mas eu preciso preparar alguma coisa para deixar para os meus filhos. Para quê? Para que se porventura eu vier a morrer, ou o casal, de repente a mulher ou o homem morre como provedor, qual é a estabilidade? O que foi que eu deixei para os meus filhos, para que eles não possa mendigar o pão, ou até mesmo ser humilhado em algumas situações. Diz aqui que ele tinha fazendas, né? Diz aqui que ele tinha herança, ou seja, ele teve o cuidado de preparar um patrimônio, uma estabilidade financeira para os seus filhos. Então pense nisso, meu irmão. Prepare alguma coisa, deixe alguma herança para o seu filho, uma casa própria. De repente você está trabalhando, está construindo um bem, porque você pensa no seu filho, né? Você está trabalhando, está fazendo ali um fundo de caixa de dinheiro, porque você também pensa no seu filho, porque o mundo ou o amanhã é imprevisível e a gente precisa pensar nisso como pai, né? Para poder dar uma vida digna, mesmo se o Senhor vier a nos chamar, né? Para nos levar ao céu, precisamos então saber como ficaria a nossa família, por exemplo, se eu morresse hoje, né? Se você morresse hoje, como ficaria a tua família? Como ficaria a tua esposa? Como ficariam os teus filhos? Hein? Você preparou algum bem? Você está investindo em alguma coisa, em algum bem, em algum patrimônio, em alguma herança para poder, alguma herança para os teus filhos? Qual o legado que você está deixando para a tua família? Isso é importante nós observarmos. E esse pai, ele deixou, ou ele preparou essa herança. Ainda não havia morrido, evidentemente, mas ele já estava, né, ali estabilizado, já havia batalhado, e eles tinham uma condição financeira para poder ter uma vida digna com ele, seus filhos e eventualmente a sua esposa. Estou falando no contexto da família. A parábola não fala, né, que ele tinha uma mulher. Estou só trazendo uma aplicação para as nossas vidas, para os nossos dias. Uma terceira coisa que eu encontro aqui no pai do filho pródigo é que esse pai amava os seus filhos, ele amava os seus filhos, ele tratava os seus filhos iguais, ele era justo, ele foi justo, porque o versículo de número 12 diz que ele, além de preparar, né, essa fazenda, essa herança, porque o fato de você correr atrás do pão para poder dar uma vida digna para os teus filhos, para a tua esposa, isso é um ato de amor. Isso é um ato de amor, porque quem ama, cuida, né? Quem ama, cuida. Então esse pai, ele amava os seus filhos, ele tratava todos iguais, né? A gente precisa ter muito cuidado quando nós temos mais do que um filho, para a gente não estar
tratar um ao outro com desigualdade e gerando no coração do outro filho algum tipo de ciúme, algum tipo de desavença entre os filhos. Isso é importante a gente entender isso, né? A gente precisa compreender isso. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento que Jacó amava mais José do que os outros filhos, e isso foi um problema. A gente precisa entender isso. Se Deus nos deu mais de um filho, a gente precisa amá-los todos iguais. A gente tem, às vezes você tem um pouco mais de afeição por um, mas isso não significa que você vai deixar de amar os outros. É importante, pai, você pensar nisso. E esse pai aqui, certo? Ele tratava todos iguais, ele amava profundamente os seus filhos, né? De maneira que ele repartiu tudo por igual. Ele repartiu tudo igual, né? Tudo direitinho, foi justo na repartição. Um não ganhou mais do que o outro, um não ganhou a herança mais do que o outro, não, ele foi justo. Por quê? Porque esse amor de pai fazia com que ele visse os seus filhos todos iguais. Nenhum filho era melhor do que o outro. Pense nisso, meu irmão. Se você está caindo nessa cilada de dar mais amor, de dar mais carinho para um filho e rejeitando o outro, tenha cuidado. Satanás pode estar se aproveitando disso para tentar gerar no coração do teu filho depressão, gerar no coração do teu filho revolta. E muitas vezes os filhos chegam para os outros lá de fora e dizem assim: olha, o meu pai não me ama. Por que o seu pai não me ama? Por que você pensa assim? Não, porque o meu pai só dá o do bom e do melhor para minha irmã, para o meu irmão, para o outro. E a mim ele me despreza. Meu irmão, o homem de Deus, o pai cristão, certo? O filho pródigo, o pai do filho pródigo nos dá essa lição, que devemos amar todos iguais e nós devemos então ser justos na repartição daquilo que você precisa de repente compartilhar com seus filhos. Então pense nisso. Uma quarta coisa que eu encontro é que ele era um pai generoso, ele era um pai bondoso, ele era um pai bom. Glória a Deus por isso. No versículo de número 17, se você conferir comigo aí, do capítulo 15 de Lucas, né? Você vai encontrar justamente essas qualidades, né? Que quando o filho, né, o filho pródigo que saiu da casa do pai e está lá naquele estado de miséria, que está lá no mundo e está sendo humilhado, envergonhado, ele lembra do seu pai. Olha o que ele diz no versículo 17. Ele lembrou o que? Ele disse assim: olha, quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância. Olha aí, olha a visão que o filho tinha do pai, que era um pai bom, era um pai generoso. Os trabalhadores tinham pão em abundância. Ele era um pai bom, era um pai generoso, até os trabalhadores. Por isso é que o filho diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai e eu quero ser um trabalhador. Se ele não me aceitar como filho, ele me aceitando como trabalhador, eu ainda quero. Por quê? Porque ele tinha essa visão, que o pai dele era bom. Até mesmo os trabalhadores era bem tratado, era bem cuidado. Que maravilha! Nós devemos ser bons para com os nossos filhos. Nós devemos ser generosos para com os nossos filhos, irmãos. Nós devemos dar carinho para os nossos filhos. Nós devemos dar amor, né? Tem tantos pais aí carrancudo, ignorantes, bruto. Não são bons para os seus filhos. São miseráveis, né? Fecham as suas mãos, fecham a sua mão, que diz assim: não, eu sofri, o meu filho também tem que aprender, tem que sofrer, tem que comer o pão que o diabo amassou, como diz o ditado. E não é assim. Nós devemos ser bons para com os nossos filhos. Evidentemente que essa bondade não significa aceitar os erros dos nossos filhos, porque a gente precisa corrigi-los, a gente precisa confrontar os nossos filhos na verdade, na palavra, mas nós devemos ser bons, nós devemos ser generosos, né? Dar um abraço, dar um carinho, né? Chama o teu filho e diz: filho, eu te amo, né? Seja bom. O teu filho está precisando de uma roupa, o teu filho está precisando do alimento, o teu filho está precisando de um tempo para conversar contigo, meu irmão. Então seja generoso para com teu filho, seja bom. Esse pai aqui, o filho via o pai como generoso, como bom. Até os trabalhadores eram bem tratados. Olha a visão que o filho tinha do pai. Qual é a visão que o nosso filho tem de mim, tem de você? Se alguém lá de fora pergunta: como é o seu pai? O que é que os nossos filhos vão dizer acerca de mim, acerca de você, meu irmão? Será que os nossos filhos vão dizer: pai, o meu pai é um homem bom, o meu pai é um homem humilde, o meu pai é um homem de Deus, é um homem de oração, é um homem consagrado ao Senhor, é um homem que eu vejo o amor que ele tem por mim, pelos meus irmãos, pela minha mãe?
Isso é importante a gente saber. Então, esse pai era generoso, esse pai era bom, né? Glória a Deus por isso. A quinta coisa que eu encontro na vida do pai do filho pródigo é de maneira que, como é que esse filho viu seu pai, né? Ele pediu, ele diz assim, no versículo 17 ao 19, ele queria ser apenas um trabalhador, né? Quando o filho pede para ser um trabalhador, irmão, é porque ele sabia que até os trabalhadores eram bem tratados. Ele sabia, né? Ou seja, esse pai dava exemplo para o seu filho, né? O filho nunca viu o pai maltratando os trabalhadores. O filho nunca viu o pai sendo mal educado, estúpido, ignorante com alguém, humilhando alguém, né? Porque tem pais assim, tem pais que ensinam os seus filhos a serem ignorantes com as pessoas, né? Eu que trabalho, por exemplo, no meio de pessoas ricas, a gente constantemente vê o pai e a mãe ensinam o filho a ser arrogante, o pai e a mãe ensinam o filho a tratar as pessoas com indiferença, porque tem dinheiro, porque tem posição. E não convém o pai cristão ser esse mau exemplo para o seu filho. Ao contrário, quando o filho olha para nós, ele tem que ver humildade, ele tem que ver honestidade, ele tem que nos ver adorando a Deus, buscando a Deus, como nos diz um dos pais da igreja, Agostinho. 3 coisas nós devemos aos nossos filhos: exemplo, exemplo e exemplo. Os nossos filhos se espelham em nós. Quando nossos filhos nos vê orando, quando nossos filhos nos vê sendo humildes, espirituais, amando a nossa esposa, amando os nossos filhos, sendo um homem trabalhador, um homem honesto, um guerreiro, os nossos filhos vão querer nos imitar. Então a pergunta é: como nossos filhos nos vê? Como o teu filho te vê? Como os meus filhos estão me vendo? É importante nós pensarmos nisso nesse dia dos pais. Em 6º lugar, aquele pai era amoroso, aquele pai era carinhoso e aquele pai era humilde. Diz a Bíblia que quando o pai viu o filho vindo de longe, ele correu, abraçou, beijou e disse: traga aí as vestes novas, traga aí o anel, traga a sandália, vamos fazer festa, vamos comemorar, pois esse meu filho estava morto e reviveu. Olha o nível de amor. Aquele pai não olha para os defeitos do seu filho. Aquele pai não quis nem saber de bens materiais que ele possa ter desperdiçado, possa ter gastado lá no mundo. Não, ele abraça o filho, ele perdoa o filho, ele beija, ele demonstra carinho para o seu filho. Irmão, quantos pais duros que não conseguem dar um beijo no filho, que não conseguem abraçar o filho, só é cobrando, exigindo, mão de ferro, mas não abraça, não elogia o filho. Acorda pela manhã, às vezes o filho pede a bênção e o pai nem responde. Pais cristãos, eu não estou falando do pai do mundo não, estou falando do pai cristão, que é mão de ferro e acha: não, é porque a minha família tem que ser assim, tem que andar no prumo, tem que andar na linha. Meu irmão, e quantos abraços você deu no seu filho? Quantos beijos você deu no seu filho? Quanto carinho você deu para o seu filho? Hein, meu irmão? Daqui o pai abraçou, beijou. O carinho é importante, um abraço de um pai, um beijo de um pai, um elogio de um pai é importante, meus irmãos, para que a gente não perca os nossos filhos para o mundo, porque lá fora eles são abraçados, né? Os homens desse mundo abraçam os nossos filhos, beijam os nossos filhos para induzi-los ao mal. E nós, pais, estamos fazendo o quê? Devemos ser amorosos para com os nossos filhos, devemos ser carinhosos. Beije o seu filho. Filhos, peçam a bênção aos seus pais. Irmãos, eu não falo isso por orgulho não, eu falo para a glória de Deus. Todos os dias, quer esteja em casa ou fora de casa, sempre de manhã eu peço a minha esposa para falar com os meus filhos. Eu abençoo a vida dos meus filhos. Cadê a bênção, Jonathan? Cadê a bênção, Esther? E eles me pedem a bênção e eu oro por eles, eu abençoo eles, porque eu entendo isso, eu entendo a importância disso. Quando meu filho tira uma nota boa na escola, eu digo: parabéns, meu filho, você é inteligente, parabéns, glória a Deus por essa nota boa. Quando ele tira uma nota baixa, eu também elogio: filho, muito bom, mas precisa melhorar, mas com carinho, dou um abraço, dou um cheiro. Isso é importante, né? Esse amor entre família. Então, pais, se liguem, prestem atenção, certo? Seja carinhoso com seus filhos. Deixa de ser estúpido, meu irmão, deixa de ser ignorante, meu querido. Seja sensível à tua casa, seja sensível à sua família. Esses filhos foram Deus que te deu, meu irmão. Então cuide deles com carinho.
E em penúltimo lugar, meus irmãos, esse pai era espiritual. Esse pai, irmãos, quando ele vê o filho, ele tratava o filho como filho. Ele era alguém cheio de compaixão. E a compaixão, o amor, irmãos, são qualidades de um homem espiritual. É qualidade de um homem espiritual, sabe por quê? Não vá pensar, meu irmão, que uma pessoa que está na carne, de alguém que não busca a Deus, de um pai que não ora, de um pai que não tem uma vida com Deus, que ele vá dar esse fluir de felicidade, de compaixão, de espiritualidade para sua família, que ele não vai dar. Ele vai ser uma pessoa bruta, ignorante. Ele vai ser uma pessoa insensível ao que os seus filhos estão sentindo. Vai ser insensível ao que a sua esposa está sentindo. Porque ele mesmo não tem uma vida com Deus. Porque ele mesmo não tem uma vida espiritual. Eu sei, eu sou exemplo disso, meu irmão. Quando eu estava na carne, quando eu estava longe dos propósitos de Deus, eu tratava meus filhos com indiferença, meus irmãos. Eu tratava meus filhos com indiferença. Quantas vezes eu não deixei os meus filhos chorando? Quantas vezes eu fazia vista grossa diante da dor do meu filho, diante do que o meu filho estava sentindo? Sabe o que é isso? Porque eu estava na carne. Eu estava totalmente longe de Deus, longe dos propósitos de Deus. Quando o homem está assim, ele não liga para a família, ele não ama os seus filhos, ele não cuida do seu lar. Ele não cuida do seu lar. E esse homem era espiritual. Ele sentiu a dor do seu filho. Ele sentiu a dor. Ele chorou com seu filho. Mas também, quando o seu filho voltou e estava alegre, ele também se alegrou com seu filho. Glória a Deus. Ele sentia, ele percebia. Ele sentia como seu filho estava. E ali ele foi, abraçou, beijou. E disse: meu filho, você voltou, então vamos fazer festa. Agora é hora de se alegrar, né? Agora é hora de se alegrar. E o último ponto aqui, para mim terminar, era que esse pai era festivo. Esse pai gostava de comemorar, de fazer festa, de todas as vitórias e conquistas, aleluia, que o Senhor, que Deus, na parábola, no contexto da parábola, quando o filho voltou, ele fez festa. Mas também nos nossos dias, todas as vitórias e conquistas que o Senhor tem nos dado, irmão, faça festa, leve sua família para comemorar, adore a Deus no seu lar, leve a tua casa para casa, a tua família para a casa de Deus, adore ao Senhor, faça festa, faça um jantar, faça um almoço, adore a Deus, celebre ao Senhor essa grande conquista do teu lar, da tua casa, de ver os teus filhos na presença de Deus, de ver a tua esposa na presença de Deus. Então eu quero concluir essa mensagem, essa meditação dizendo: cuide da tua família. Você, pai, eu que sou pai, sejamos verdadeiramente pais espirituais, que todas essas qualidades desse pai aqui, pródigo, esteja sobre nós, para que nós tenhamos uma família saudável, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Oh, meu irmão, que Deus te abençoe nesse dia. Feliz Dia dos Pais a todos, em nome de Jesus.